Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar meditando hoje na lição de número 10, que vai falar sobre o arrependimento, aspecto indispensável para uma nova vida. Nós estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, tratando sobre o assunto de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, quero desde já te convidar a conhecer, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos aqui ler o texto áureo, verdade aplicada e os objetivos da lição. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 3, versículo 19. Está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Verdade aplicada, o arrependimento genuíno não se limita à tristeza, mas traz mudança de pensamento e novidade de vida. Os objetivos da lição é compreender o significado do arrependimento genuíno, conhecer exemplos bíblicos de arrependimento genuíno e ressaltar os passos que acompanham o arrependimento genuíno. O texto de referência se encontra em Neemias capítulo 9, versículo 1, 2, 3 e o 38. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Ainda lendo a introdução, diz que logo após o povo de Israel se alegrar e celebrar, a palavra de Deus produziu neles um arrependimento profundo e sincero. Capítulo 9 de Neemias. E esse fato nos proporciona lições importantes, como veremos nesta lição. Então, é importante nós aqui, nessa introdução, dizermos que após a reconstrução dos muros de Jerusalém, o povo compreendeu que a restauração física ela não seria suficiente sem uma restauração espiritual. No livro de Neemias, o capítulo 9, nós vemos uma das maiores demonstrações coletivas de arrependimento que está registrada nas Escrituras. O povo se reuniu em jejum, vestiu-se de panos de saco como símbolo de humilhação diante de Deus, colocou terra sobre si e confessou os seus pecados diante de Deus. Então, esse capítulo, ele nos ensina que não existe verdadeiro recomeço sem o arrependimento, que significa dar meia volta e seguir o caminho proposto por Deus a ser seguido. Então, os muros foram levantados, mas agora os corações, eles precisavam ser reconstruídos. Então, o arrependimento ele foi o caminho que conduziu o povo ao reconhecimento de seus erros, à renovação da aliança com Deus e a um compromisso de uma nova vida diante da presença de Deus. Então, nós entendemos com isso que, da mesma forma, todo cristão que deseja experimentar uma transformação, uma restauração, uma renovação de propósitos, precisa compreender que o arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza de pecado, mas é uma mudança profunda de mente, de coração e também de comportamento. Então nós vamos aqui ler o tópico 1, que vai falar primeiramente sobre o significado do arrependimento. Desde o Antigo Testamento, o arrependimento genuíno diante de Deus provoca mudança de pensamento e transformação de vida naquele que se arrepende.
Reconhecer essa verdade nos leva a refletir sobre a importância de passar a revista em nós mesmos, constantemente, pedindo ao Senhor que sonde se há em nós algum caminho mau. Como é importante, né, o que o bispo Samuel Ferreira coloca aqui, que esse verdadeiro, genuíno, né, arrependimento fala de reconhecer essa verdade que nos leva a refletir sobre a importância de passar uma revista em nós. Né? Hoje, infelizmente, as pessoas querem passar uma revista nos outros, mas a Bíblia ela deixa claro que nós devemos, né, analisar a nossa vida espiritual e não ficarmos analisando a vida dos outros. Então, eu já começo por esse parâmetro. Então, arrependimento, ele ocupa lugar central na vida do cristão e isso é algo individual de cada um de nós. Então, desde os profetas no Antigo Testamento até a mensagem de Jesus, né, e dos apóstolos após a assunção de Cristo aos céus, Deus ele chama o seu povo ao arrependimento. Trata-se de uma decisão que envolve reconhecer o pecado e abandoná-lo e voltar-se para Deus. Então, o arrependimento, nós entendemos que é uma porta de entrada para que possamos ter uma vida transformada. Não existe renovação espiritual sem a disposição de admitir erros e permitir, acima de tudo, que Deus opere mudanças profundas no interior do ser humano. Né? Existem muitas pessoas que vivem de aparência radiante, mas a gente aprende com o apóstolo Paulo que nós devemos ser irrepreensíveis, né? Todo o espírito, alma e corpo. E isso prova que a transformação ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Simplesmente ter um rosto de piedade e querer demonstrar espiritualidade religiosa, isso não faz de nós vivenciarmos ou vivermos um verdadeiro arrependimento. Tópico 1. O arrependimento bíblico. No Novo Testamento, o termo grego metanoia tem o sentido de mudança de pensamento e propósito. Não se trata aqui de remorso, mas do verdadeiro despertamento espiritual. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo ensina que a transformação produzida pelo Evangelho de Cristo passa pela renovação da mente, a metanoia. Portanto, o arrependimento a que se refere a Bíblia não é algo superficial, mas tão profundo que leva o ser humano ao novo nascimento em Cristo Jesus. Deus nos adverte sobre nos arrependermos de nossos pecados, como mostra-nos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, e pratica as primeiras obras. O arrependimento como condição para se viver a chegada do reino foi pregado por João Batista, Mateus capítulo 3, próprio Senhor Jesus, está em Marcos 1 e Mateus 4, Pedro, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, o apóstolo Paulo, Atos capítulo 26 e todos os apóstolos, Atos capítulo de número 5. Então aqui sobre o arrependimento bíblico, nós entendemos que na Bíblia a palavra arrependimento transmite uma ideia de mudança de mente, de direção e uma mudança de atitude. Então, não se trata apenas de sentir, como eu disse, remorso pelas consequências do pecado, mas de reconhecer a ofensa cometida contra Deus e decidir seguir um novo caminho, um novo propósito na sua vida. No capítulo 9 do livro de Neemias, o povo não apenas reconheceu os seus pecados, mas também relembrou acerca da fidelidade de Deus ao longo da história. Então isso demonstra que o verdadeiro arrependimento ele nasce quando o ser humano ele compreende primeiro a santidade de Deus e a sua própria condição pecaminosa. Então, como nós vemos aqui, várias pessoas pregaram sobre o arrependimento. João Batista, que disse arrependei-vos. Jesus, que iniciou seu ministério com a mesma mensagem, né? Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Então isso nos mostra que o arrependimento não é uma opção secundária, mas é uma exigência para quem deseja verdadeiramente viver, né, à vontade de Deus. Então o arrependimento bíblico ele nos leva a olhar para nós mesmos à luz da palavra de Deus.
reconhecendo onde nós precisamos mudar, permitindo que o Espírito Santo ele venha transformar as nossas atitudes. O tópico 1.2 vai falar sobre arrependimento implica abandonar o pecado. O arrependimento é acompanhado por uma aversão real às práticas de pecado, que passam a ser vistas como repúdio pelo novo crente. Diante da excelência e da presença de Deus, os convertidos passam a desprezar as práticas erradas que outrora os dominavam. Eles experimentaram uma tristeza real e profunda pela sua condição passada, que resulta em arrependimento para a salvação. Isso não é um fato isolado ou esporádico, mas comum na vida de todos que vivenciam o novo nascimento. É impossível ser uma nova criatura em Cristo Jesus sem experimentar o arrependimento genuíno pela condição de pecador. Quando pecou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Davi recebeu uma dura mensagem divina por intermédio do profeta Natã. Mas ele humilhou perante Deus, se arrependeu e alcançou misericórdia. A Bíblia mesmo fala, que aquele que confessa e deixa, Salomão escreveu, este alcança a misericórdia. Então a gente entende aqui que arrependimento implica abandonar o pecado. Então o arrependimento genuíno, ele produz uma mudança prática. Então não basta reconhecer o erro, é necessário abandonar aquilo que desagrada a Deus. Então o povo em Neemias não apenas confessou seus pecados, mas renovou a sua aliança com Deus. Houve uma decisão concreta de viver de uma forma totalmente diferente. A confissão sem mudança, ela produz apenas emoção. O arrependimento verdadeiro, nós aprendemos que ele produz a transformação. Lá em Provérbios, capítulo de número 28, e o versículo de número 13, declara que o que encobre as suas transgressões, esse nunca, jamais prosperará. Mas é como eu disse anteriormente, o que confessa e deixa, esse sim alcança a misericórdia. O filho pródigo é justamente um exemplo claro desse princípio. Ele reconheceu sua condição, ele levantou-se e ele retornou para a casa do pai. O seu arrependimento foi demonstrado por suas ações. Então, o arrependimento verdadeiro, ele exige renúncia e existem hábitos, práticas, pensamentos e relacionamentos que precisam ser abandonados para que a nova vida em Cristo ela seja plenamente experimentada. Aí a gente termina esse vídeo aqui com o tópico 3, que fala que o arrependimento conduz à santidade. Verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida em Cristo baseada em uma nova mentalidade e novas práticas. Santidade é o estilo de vida do cristão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Em Atos 2:42, vemos os primeiros cristãos vivendo em uma unidade e em comunhão com Deus. A oração e a palavra ocupam um espaço central na nova vida, em Cristo. E o arrebatamento da igreja passa a ser a nossa esperança. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, afirma que o primeiro chamado do crente é para a santidade. Qualquer outro chamado ou vocação vem depois da santidade. Mateus 24:12, Jesus faz um importante alerta para o nosso tempo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O nosso amor, ele não pode esfriar. Então, o arrependimento, ele conduz o homem a uma vida de santidade. Então, o propósito final do arrependimento não é apenas obter perdão, mas é conduzir o cristão a uma nova vida de santidade. Quando o pecado ele é confessado e abandonado, o relacionamento com Deus ele é restaurado. A partir desse momento, inicia-se um processo contínuo de crescimento na vida espiritual, no qual o crente busca viver cada vez mais conforme a vontade
do Senhor. Então, no livro de Neemias, se você for analisar o capítulo 9, que ele está em pauta, nós vamos entender que o arrependimento levou o povo a renovar o seu compromisso com Deus. O objetivo não era apenas corrigir erros passados, mas construir um futuro de obediência e de intimidade e comunhão com Deus. O apóstolo Pedro mesmo escreveu, como nós lemos aqui, palavras deixadas no comentário pelo bispo Samuel Ferreira: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então a santidade é fruto de uma vida constantemente, né? de uma pessoa que se arrepende, de que se submete à palavra de Deus e que busca agradar ao Senhor. Então, uma vida santa é um resultado não é um resultado de perfeição humana. Entenda isso. Uma vida de santidade não é resultado de uma vida de perfeição humana, mas de uma ação de Deus para com um coração quebrantado, que permanece sensível à direção divina e disposto a mudar sempre que necessário através do arrependimento. Arrependimento esse que, como lemos aqui, conduz a uma vida de santidade. Então, o arrependimento bíblico, ele é muito mais do que um sentimento, tá, de tristeza. Ele envolve reconhecimento de pecado. Ele envolve o abandono de práticas erradas e de compromisso com uma vida santa diante de Deus. Neemias capítulo 9, volto a repetir, o povo entendeu que a reconstrução dos muros precisava ser acompanhada pela reconstrução do coração. Assim também acontece conosco. Deus, ele não deseja apenas mudar as nossas circunstâncias e as nossas circunstâncias ou aquilo que é visível aos outros. Não. A grande verdade é que Deus, ele quer transformar, primeiro, é o nosso interior. Quando não há um arrependimento genuíno, não haverá perdão. Mas quando há um arrependimento genuíno, existe não só o perdão, mas existe a restauração, renovação espiritual e uma caminhada intensa de comunhão, acredite, na presença de Deus. Assim a gente finaliza aqui esse primeiro tópico, ou primeiro vídeo dessa lição. Espero ter sido útil para você na propagação do Evangelho.